Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já começa o dia abençoando você e sua família, em nome de Jesus. Irmãos, vamos agora partir aqui para um devocional da manhã de domingo. Irmãos, venho falar para vocês aqui que vamos primeiro ler aqui Mateus e logo após vamos fazer uma oração para o seu dia ficar abençoado e com Deus. Vamos lá ler, abra sua Bíblia aí em Mateus 9, versículo 35. Abriu? Então vamos lá. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregoando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E vendo-a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, o que Jesus Cristo estava querendo falar aqui? Jesus Cristo, por onde que ele passava, ele fazia milagres e prodígios. Ele estava curando os enfermos, libertando os endemoniados. Por onde ele passava, havia milagre. Por onde ele passava, havia prodígios. Havia demonstração do poder dele. E aqui na palavra de Deus, que é fiel, diz que havia isso, irmãos. Porque havia realmente. E ainda há, irmãos, ainda há poder em Cristo Jesus. Ainda há poder para curar enfermidades, doenças e libertar almas de demônios. Irmãos, Jesus Cristo ele fala o que aqui? Que a seara é realmente muito grande, a colheita é realmente muito grande, mas não tem muito ceifeiro. Quem é ceifeiro? É quem trabalha para a obra de Deus, é o diácono, o presbítero, o pastor, o bispo. Esses são os ceifeiros. E Jesus falou o quê? Eu vejo essa multidão que me segue, mas elas estão desgarradas e errantes. Elas estão andando assim, como se fossem ovelhas sem pastor. Eles não têm um caminho muito certo, sabe? E Jesus Cristo ele falou o quê? Essa multidão ele precisa de pastores, eles precisam de obreiros, de presbíteros, de diáconos, para ajudar eles a serem direcionados. Vamos supor aqui que Jesus Cristo ele estava falando o quê? Vamos supor que nós temos aqui um bando de ovelhas, elas estão aqui. Só que sem pastor, umas vai para cá, outras vai para cá, outras vai para cá. Só que, quando tem um pastor, o caminho é o caminho certo, ó. Tem que ir assim, ó, pro céu, crescendo espiritualmente. E muitas das vezes você não tem um pastor, você não tem um presbítero, você não tem alguém preparado, cheio do Espírito Santo, com mais tempo na presença que você vai ficar um pouco sem direção, irmãos. Então, eu aconselho a todos que estão me assistindo, aqueles que não congregam ainda em alguma igreja, frequente alguma igreja, procure aí. Eu aconselho vocês a procurar aí uma igreja cheia do Espírito Santo. Você tem que decidir, irmãos. Ore aí, leia aí a palavra. Lá em Apocalipse, número 1, até o... Deixa eu ver aqui. Apocalipse 1 até o capítulo 3 fala sobre as igrejas. E fala sobre o pecado que tinha nas igrejas, o que cada igreja precisava melhorar. Então, eu aconselho você, leia a Bíblia aqui em Apocalipse, do 1 ao 3, e veja as características de uma igreja que precisa tomar um posicionamento. E aí você escolhe a sua igreja que você tem que ficar firme. Mas, irmãos, tenham fé, que Jesus Cristo, além dos ceifeiros que vão nos ajudar a chegar nele, Jesus Cristo também vai nos ajudar. Mas como é que ele vai nos ajudar? Orando, lendo a palavra, jejuando, que é muito importante, irmãos. Fortalece demais a fé, irmãos. Então jejue aí na sua casa. Então, Jesus Cristo ele vai nos ajudar com as nossas orações. A gente vai ficar cada vez mais firme na presença dele. Não vamos ficar como as ovelhas desgarradas e perdidas, até porque o Senhor está conosco. E nós vamos buscar que o Senhor também nos lidere através dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores. Então vamos buscar a presença dele na igreja, vamos buscar a presença dele no nosso próprio quarto e vamos buscar eternamente a presença dele até os últimos dias da nossa vida. Irmãos, vamos fazer a oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Altíssimo, Pai Santo. Eu não sei, irmãos, não sei, meu Pai,
que quem está me escutando, se esses irmãos aí, eles têm igreja, vocês já estão firmes na presença do Senhor, mas eu creio que o Senhor está visitando cada coração agora, meu Senhor. Pai, liberta eles, livra eles de todo mal, ajuda, ó Pai, cura toda moléstia, toda enfermidade que tem nesse meio, ajuda, meu Senhor, fortalece a fé, enche do Espírito Santo, cada vez mais trabalha nesses corações, que haja cura, libertações, que haja cada vez mais o seu mover na vida deles. Repreende, ó Pai, todo o mal, toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, vai repreendendo. Ajuda cada vez mais eles estarem fortalecidos na Tua presença, fortalecidos em Cristo Jesus. Cada vez mais levanta eles, ó Pai, para o reino dos céus, livrando eles de todo o mal, Senhor. Pai, eu venho falar para o Senhor, Pai, que Sua presença é muito boa, o Espírito Santo é muito bom, então faz Ele habitar em nós, fortalece o Espírito que há em nós, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha nos purificar o nosso coração de toda maldade, que nós venhamos ter corações, ó Pai, de crianças, sem maldade alguma, sem impureza alguma. Trabalha na nossa vida, ó Pai, e cada vez mais que a Sua presença venha estar em todas as partes da nossa vida, espiritual, financeira, emocional, matrimonial. Meu Senhor, glória dou ao Senhor, meu Pai, glória dou em Jesus Cristo, porque o Senhor é santo, a Sua vontade é boa, Teu é o reino e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e o objetivo principal de Jesus Cristo era um só. Qual era o objetivo de Jesus Cristo? Era nos salvar. E Ele fez a remissão dos nossos pecados. Ele veio, desceu dos céus, que Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo, Ele desceu dos céus, veio para a terra, andou como humano e Ele sofreu e padeceu muitas coisas por causa de nós. Ele nos ensinou muito e logo após cumpriu o seu propósito. Qual que era o propósito de Jesus Cristo? Salvar-nos dos nossos pecados. Então, Ele foi encaminhado até a cruz, levando chibatadas, chicotadas, cuspiram nele. Indo na cruz, crucificaram Ele, transpassaram Ele com um prego na mão, colocaram Ele assim na cruz e Ele sofreu e padeceu. E ali Ele carregou todos os nossos pecados, irmãos. E agora eu e você podemos ser limpos por causa dessa remissão de pecado que há em Cristo Jesus. E Jesus hoje Ele te convida para que você venha pedir perdão para Ele por todos os seus pecados e aceitar a Jesus Cristo. E a palavra de Deus lá em Romanos diz que aquele que crê no coração que Ele é e confessa com a boca que Ele ressuscitou dos mortos, irmãos, ele é salvo. Então você tem a oportunidade de ser salvo, independente de quão pecador você seja. Até porque a graça é de graça. Você não tem como alcançar a graça se limpando de todo pecado, porque isso acontece antes. Você recebe a graça e logo após se limpa dos seus pecados. E muitas das vezes isso pode demorar um pouco, porque cada pessoa tem o seu tempo determinado para alcançar a santidade, mas que seja alcançada essa santidade com Cristo Jesus. Então ore e peça a orientação dele sempre, irmãos, todos os dias. Eu agradeço a oportunidade, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.